Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade ao estudo de conceitos importantes em análise química. Na tela aparecem para você 3 conceitos fundamentais dentro de uma análise química. Importante que nós trabalhemos esses conceitos porque isso faz parte de uma linguajar dentro da química analítica. Devo utilizá-lo nas próximas aulas e você precisa ficar familiarizado. O primeiro deles é o conceito de analito, ou analitos em plural. O que seria o analito? O analito é o componente de uma amostra a ser determinado. Podemos dizer que é a personagem principal dentro de uma análise química, porque justamente dele que nós queremos a informação desejada, aquela informação que deve ser confiável e que a análise química correta vai garantir isso. O analito, então, do ponto de vista qualitativo e quantitativo, é sempre quem eu quero descobrir, seja a sua identidade ou seja a sua concentração. O segundo conceito é a matriz. Podemos pensar na matriz sobre tudo o que tem numa amostra além do analito. Perceba que se você está analisando, por exemplo, ferro em um solo, ferro em sangue, nas amostras de solo e de sangue tem vários outros compostos, não somente aquele que você quer determinar. Dependendo das matrizes, dependendo das amostras, essa análise se torna um pouco mais complexa, já que esses outros componentes podem atrapalhar na análise. Isso tem a ver com outro conceito que a gente vai ver agora. A matriz, então, é qualquer componente da amostra ou conjunto de todos os constituintes de uma amostra, exceto o analito. Geralmente, durante uma análise química, eu preciso me livrar da matriz, já que meu interesse é somente o analito. Como te falei, na matriz estão presentes outros componentes, outros constituintes além do analito. Alguns deles, muitas vezes, eles se tornam interferentes na análise. E aí que vem nossa terceira definição. O interferente é uma espécie que está, obviamente, na matriz, ou seja, na amostra, e causa um erro na análise pelo aumento ou diminuição da quantidade que está sendo medida. Podemos entender isso da seguinte forma. O interferente necessariamente tem que se parecer com o analito. Podemos pensar, por exemplo, em elementos que pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica, portanto tendo propriedades químicas e físicas similares. Durante uma análise química, alguns dos reagentes que se utilizam para separar o analito da matriz pode também fazer com que o interferente seja separado em conjunto. Um equipamento pode ter o problema de não conseguir distinguir entre analito e interferente, ou no caso contrário, o interferente poderia esconder parte do analito, seja na forma de um precipitado ou de um complexo, por exemplo, não desejável. A presença desse interferente, então, compromete uma análise química correta, porque a quantidade de analito que você está determinando, ela vai se afastar do valor real. A definição diz que o resultado da análise química pode mostrar uma quantidade acima do valor real ou abaixo do valor real em relação ao analito, justamente pela presença do interferente. Portanto, dentro de uma análise química, quando há presença de um interferente, uma das etapas mais importantes é remover esse interferente, para você ter uma informação correta. Juntando os conceitos da aula anterior e esses que te apresentei agora, vamos continuar explorando alguns termos e a maneira correta de utilizá-los. Primeiro temos a definição de análise, que é um processo que fornece informações químicas ou físicas sobre os constituintes de uma amostra ou sobre a própria amostra, mas vamos separar o conceito de análise do termo determinação. Veja que análise e determinação muitas vezes são utilizados comumente de maneira indiscriminada, porém dentro da química analítica é importante entender a maneira correta de utilizar. Então nós temos alguns exemplos de análise. A análise de ureia é uma amostra de urina, a análise de cloro é uma amostra de água potável, etc. Os exemplos em vermelho eles estão dizendo que na verdade o que você analisa é geralmente uma amostra. Você não analisa um analito. O analito, na verdade, você o determina. Aí que aparece a definição de determinação, que é a análise de uma amostra com a finalidade de encontrar a identidade, concentração ou alguma propriedade do analito. Nós temos ainda a definição de medida, que é a determinação experimental de uma propriedade química ou física do analito. Veja bem, quando você quer determinar a concentração de um analito, geralmente a informação não é direta, e sim indireta. Isto é, há uma propriedade química ou física do analito que está relacionada com a concentração. Você vai fazer a medida justamente dessa propriedade. Então vamos analisar o exemplo do final do slide. A UFTM analisa amostras de solo para determinar a concentração de mercúrio pela medida da corrente originada devido à oxidação-redução deste elemento após a aplicação de um potencial voltamétrico. O que eu marquei em vermelho resume um pouco a maneira correta de utilizar esses 3 termos que aparecem no slide. Você analisa amostras, determina analitos, ou seja, sua concentração, e mede alguma propriedade, que nesse caso é a corrente. O potencial voltamétrico que aparece no final da frase vai aparecer no próximo slide, porque na verdade a voltametria é uma técnica analítica. Vamos então finalmente fazer uma distinção entre as palavras técnica e método. A técnica
é um princípio químico ou físico que pode ser usado para analisar a amostra. Exemplos: titulação de complexação, espectroscopia atômica com forno de grafite, voltametria, potenciometria, etc. A titulometria é uma das técnicas analíticas que nós vamos aprender nas próximas aulas. Titulometria basicamente se baseia na medida de um volume necessário para completar uma reação. A espectroscopia tem um outro princípio, que é a interação da radiação eletromagnética com a matéria. A voltametria, que eu te falei antes, ela relaciona a corrente com a concentração, enquanto que a potenciometria relaciona o potencial com a concentração. Já o método é a aplicação de uma técnica para a determinação de um analito específico em uma matriz específica. Na aula passada, nós vimos que a análise química precisa de etapas sistemáticas, que devem ser seguidas de uma maneira a obter uma análise correta. Te disse também que para várias determinações comuns já existem diretrizes certas para chegar no resultado correto. Isso que significa método. É como se fossem várias diretrizes que descrevem todas as etapas que vão me levar à determinação de um analito específico em uma amostra específica. Veja bem, se você quer analisar ferro em sangue e em solo, o procedimento analítico não vai ser o mesmo. Por quê? Porque o solo e o sangue são matrizes diferentes. Você provavelmente vai ter que ter cuidados diferentes. Um exemplo que é colocado no final do slide é a determinação do teor de vitamina B12 em suplementos vitamínicos por cromatografia líquida de alta eficiência. Ou seja, a técnica analítica é a cromatografia líquida, é um método famoso de separação. E a determinação é do analito B12. Qual que é a amostra? Suplementos vitamínicos. Tudo bem? Até mais!